Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A obediência, a observância, aquilo que o Senhor está a nos direcionar, onde a palavra diz: ninguém nunca viu a Deus, assim como homens de fé falavam face a face com Deus. Porque aquele que é a imagem e a glória de Deus é quem o revela. E somente aqueles que têm a fé no autor e consumador, que é Jesus Cristo, que tem a revelação daquele que tudo opera e executa. Por isso a palavra diz que homens de fé falavam face a face com Deus. Mas muitos falam em Deus e não conhecem a Deus. A palavra diz que são aqueles que na verdade o seu pai é assassino desde o princípio. Seja todo um homem mentiroso, e o Senhor é a verdade. O Senhor, sendo a verdade, ele opera como quer. Antes que Moisés ali querendo se colocar diante daquele povo para lhes perdoar a sua rebeldia. Rebeldia é como pecado de feitiçaria, assim a palavra diz. E aquele povo rebelde diante do Senhor e murmurador, na verdade jamais atribua falta ao Senhor, seja qual for a adversidade. Mas muitos são os que blasfemam contra o Senhor. E rebeldia, murmuração, rebeldia como pecado de feitiçaria. Obediência que só é possível através do Espírito reto e inabalável. Ele é o elo da perfeição. E ali Deus disse a Moisés: de maneira alguma, a minha misericórdia a uso como quero. Ele elegeu Jesus Cristo, rejeitado pelos homens, como juiz supremo. Legislador, assim como tem poder para aniquilar como para salvar. Aquele que já dizia: eu não vim condená-los, vim salvar, vim buscar não justos, vim buscar pecadores arrependidos. Porque aqueles que são pecadores na arrogância, que não se humilha, que não se inclina diante daquele que tudo opera e executa, ainda que não dobre os seus joelhos diante dele em vida, se dobrará diante dele no tribunal, mas para ser apartado eternamente. Assim como aqueles que se dobram diante dele em vida e busca uma vida ao invés de rebeldia, como obediência, ao invés como que pecado de feitiçaria, mas sendo santificado de toda espécie de imundícia, são aqueles que, mesmo não sendo merecedores, buscam a obediência, ainda que se tropece em algum ponto, pela fé nele, está cumpridor, não por si mesmo, dom gratuito para que ninguém se glorie em suas próprias obras, mas é necessário as boas obras para que se aperfeiçoe a fé e não seja podado por conta da incredulidade. A incredulidade é como um machado posto à raiz. Existe a poda que fala que são as advertências que mais frutos ainda produzem, alguns 100, outros 60, outros 30, sempre por um. Assim como também existem o machado. O machado é aqueles que são cortados por conta da incredulidade. É diferente. A poda é como a advertência que mais frutos produzem. Mas a
a incredulidade traz o machado posto à raiz, aonde há, na verdade, o corte, estão apartados. A palavra diz que são galhos secos espalhados ao chão, assim como diz em relação à figueira brava, que ainda que a terra tenha seus frutos excelentes, doces, nada resolve, porque foram apartados por conta da incredulidade. Não confessa-se publicamente aquele que tudo opera e executa, e não tem o entendimento de desviar do mal, que só é possível pela condução do seu espírito, e por estar em próprios olhos e por ordenanças meramente terrenas e não celestiais, são impossíveis de os justificar aqueles que assim procedem. Assim nos ensina o Senhor. Por isso estejais sempre retendo a verdade que há em vós, assim como nós somos perseverantes, e sejais imitadores de Cristo, assim como nós somos. Não sejais imitadores dos meros mortais, mas de Cristo, assim como nós somos imitadores de Cristo. Porque o que sempre vai gerar a família de Jesus, o seu irmão e a sua irmã, do qual outrora estávamos como filhos bastardos, já nascemos como filhos bastardos, como filhos em Adão. E uma vez que morremos para a carne, para os pecados, e crucificamos as paixões da carne na cruz, nova criatura e filhos por adoção pelo único irmão e amigo na diversidade. Ele é fiel e jamais nos abandona, pronto e experimentado para nos manter na sua justiça até o fim, aonde sempre o confessando publicamente e demonstrando pelo bom proceder do coração, de onde se procede toda a saída do coração, e aquele que cuida por meio do lavar da palavra, que é vivo e eficaz do interior para fora, está sempre santificando e purificando enquanto há tempo, porque os limpos de coração verão a Deus, aquele que nos santifica e nos purifica. Porque purificações exteriores por elementos e cerimoniais só causa a ira, por estarem colocando outros fundamentos com falsas religiosidades e doutrinas meramente humanas, que se corrompe o povo por não haver a expiação do sangue do Cordeiro, que não faz, se rejeita o sangue, não há expiação pela culpa dos pecados. A única forma é pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Assim como para continuar, permanecer, porque ele não tem prazer naqueles que retrocedem, ele continua sendo fiel, tanto para aqueles que permanecem com ele, como aqueles que o negam. Ele disse: eu o negarei diante do meu Pai e dos anjos. Os anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.